Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o Senhor esteja abençoando neste momento a sua casa, a sua família, e que você possa estar recebendo de Deus a graça e a comunhão do Espírito Santo. Nós vamos iniciar mais uma de nossas mensagens. Eu acredito que Deus tem algo a falar no seu coração, como falou no meu. Um assunto bem atual dos nossos dias, mas que vem a calhar para acalmar alguns corações que estão perturbados, com a grande gama teológica que nós temos hoje no nosso país e que de alguma forma tem invadido os corações, os lares das pessoas, trazendo de uma certa forma medo, e às vezes algum terror às pessoas, ao ponto das pessoas se distanciarem do Senhor e da casa de Deus. O assunto que nós vamos falar é sobre Jesus como advogado. Nossa leitura está na primeira epístola de João, no capítulo 2, e eu quero comentar com vocês experiências, e o que a palavra está falando a respeito desse texto. 1 João, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos de todo o mundo, do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus irmãos, esse texto, ele é muito categórico em dizer que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas, E eu tenho aqui separado 4 pontos de razões por que Jesus é o nosso advogado, Por que Jesus é o nosso advogado? Nós temos, como eu falei no começo, uma gama teológica em nosso meio evangélico que se divide muito, E alguns têm ministrado algumas palavras, algumas frases, algumas verdades que eles acham que é correto, que tem perturbado o coração de muita gente. E eu tenho visto pessoas se distanciando do Evangelho porque ouviram dizer que o seu pecado não pode ser perdoado. Pessoas que se afastam da casa do Senhor porque se acham problemáticos demais para andar com o Senhor. Como se Deus não o perdoasse, como se a graça de Cristo não os alcançasse. Então eu quero comentar um pouco sobre isso. O texto está dizendo que Jesus é o nosso advogado. Eu quero lembrar para os irmãos que aquele que é convertido em Jesus Cristo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele é separado, ele consagra a sua vida e ele luta para combater o pecado. Ele luta para combater aquilo em que ele cai, em que ele é falho. Mas como humanos, como fracos que somos, infelizmente nós não conseguimos ser perfeitos. Mas essa prática
em busca da perfeição, da santidade, ela tem que ser contínua, ela tem que ser diária, ela tem que ser em nós prioridade para o cristão. Esse é o grande foco do cristianismo de Jesus Cristo, um aperfeiçoamento dia após dia, para que nós possamos alcançar, a imagem de Cristo. O primeiro ponto que eu separei aqui, meus queridos, Jesus ele é nosso advogado por causa da integridade do caráter dele. O caráter de Cristo é um caráter puro, genuíno, Jesus ele foi um homem que no seu caráter não havia problemas, ele não era uma pessoa falsa, ele não era uma pessoa hipócrita. O que ele falava nas suas mensagens, ele vivia, ele provava com a sua vida tudo aquilo que ele falava e professava. Então Jesus Cristo é como Deus é e é o homem como deve ser. Em Jesus nós vemos a essência de Deus como ele é. E nós como deveríamos, como devemos e como temos que ser. É na pessoa de Cristo. Segundo ponto, ele é nosso advogado por causa da grandeza dos seus métodos. Jesus ele é unicamente amoroso, perdoador. Jesus ele tem um coração de misericórdia, um coração que perdoa, um coração que não se vinga. Imagina, meus irmãos, que ele se faz homem, não para ser, não para provar da humanidade apenas, mas para ser como nós, para sofrer as nossas dores e entender o nosso limite. Em terceiro, ele é o nosso advogado por causa do desempenho vitorioso do seu ministério. Jesus ele tem um ministério vitorioso, ele vence. Ele veio aqui para fazer algo, para desempenhar algo em nossas vidas e ele vence, ele consegue chegar até o fim e com glória, Então ele não é alguém que vai me advogar sem ter experiências no que eu passei. Sim, ele se faz homem e ele vive as minhas dores, as minhas dificuldades. Ele tem autoridade para dizer para Deus: olha, eu conheço a dor do meu servo, perdoa ele. Quarto ponto, Jesus é o nosso advogado porque ele conhece as nossas fraquezas. Meus queridos, Jesus, ele se faz homem, Deus encarnado no homem, que é Jesus Cristo, para passar tudo que nós passamos. Eu quero dizer para você, estão dizendo aí fora, eu ouvi uma frase esses dias que me deixou muito triste, porque é de uma maldade, é de uma seriedade muito grande. Alguém disse assim: olha, Jesus está voltando, aí você vai para a praia e você vai ficar passeando em shopping. E aí eu me pergunto o seguinte: se eu sou convertido em Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em mim, e se eu busco uma vida de santidade, como é que eu vou me isentar do mundo, já que eu vivo nele? Como que quer dizer que se eu for para a praia eu vou pecar na praia o tempo todo? Quer dizer que se eu for no shopping eu vou pecar também no shopping? E se eu estiver em casa com a internet, como nós temos hoje acesso no celular, no tablet, no notebook, eu vou pecar também na internet? E se eu for trabalhar, eu vou pecar trabalhando? E como nós vamos fazer? Parece que são super crentes, pessoas irreputáveis, que não há dolo nenhum nessas pessoas, E eu vejo uma maldade muito grande, porque por que não apresenta Jesus Cristo como advogado e o Espírito Santo como aquele que é capaz de entrar no nosso coração e transformar a nossa forma de pensar, para que nós possamos aproveitar sim a praia, o shopping e dar graças a Deus e dar glória a Deus com a nossa vida? Por que não dizer que Jesus Cristo transforma e você pode aproveitar a sua vida em família, aproveitar a sua vida, a sua juventude, sendo fiel a Deus na praia, sendo fiel a Deus no shopping? Por que não dizer dessa forma?
Antes amedronta o povo. Olha, Jesus está voltando, não vá na praia. Jesus está voltando, não vá no shopping. Jesus está voltando, não faça um churrasco em família. Meus queridos irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo é suficiente para perdoar os nossos pecados. Eu vejo que tem muita gente escravo aí, porque cometeu pecado lá no passado e disseram para eles dentro das igrejas: você não pode mais pregar, você não pode mais ser um testemunho de Cristo, você não pode mais cantar, você não pode mais louvar. E eu quero te dizer, você pode, porque o perdão de Deus também te alcança. O sacrifício de Cristo também alcançou você. Se você genuinamente se arrepender do seu pecado, se você genuinamente e copiosamente no seu coração tiver o temor de Deus, a graça de Deus vai te envolver e você vai de novo professar o nome de Cristo, e aquele pecado que te causou a maior vergonha na sua vida vai ser o seu maior testemunho. Pessoas vão se achegar até você para dizer: olha, eu vi a sua queda, mas eu estou presenciando a sua vitória em Cristo, porque você é uma pessoa regenerada por Cristo, e pelos frutos eu conheço que você mudou, que você é uma nova pessoa e você é um exemplo para muita gente. Meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso advogado. O Espírito Santo foi colocado à nossa disposição para nos dar força para vencer os nossos traumas, o nosso passado. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que, se fosse pensar no passado, ele diria: eu não posso mais dar testemunho de Cristo. Porque alguém que caçava os cristãos, que ia até as casas deles, os prendia e os matava, não poderia dar testemunho de que era um cristão verdadeiro e de alguém que queria o bem para os cristãos e para aqueles que não eram. Em contrapartida, ele declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E hoje estão querendo pegar os nossos pecados, aqueles que Jesus morreu para perdoar, e estão colocando à nossa frente e estão dizendo: olha, você não pode mais fazer isso, você não pode mais louvar, pregar, cantar, tocar, o que seja. E pessoas estão escravas do seu passado. E mais ainda, o terror de dizer: ah, Jesus está voltando, não vá a uma praia. Nós estamos nessa época difícil do coronavírus, mas quando voltar, meus queridos irmãos, se é um lugar onde eu quero ir para ver a glória de Deus naquela natureza enorme, naquela coisa linda, é o mar. A minha família adora ir à praia, os meus filhos adoram ir à praia. Nós adoramos participar em comunhão daquele lugar. E como é que alguém diz, como é que alguém priva os filhos de Deus de aproveitar da natureza que Deus colocou para nós, simplesmente por achar que nós vamos para um lugar desse, e se Jesus voltar e nós estivermos na praia, nós não vamos subir? Oh, meus irmãos, ele se fez como eu e como você, para advogar a nossa causa. Isso não nos dá o direito de pecar, não é isso que eu estou falando, mas eu estou querendo dizer que é suficiente o sacrifício de Cristo para que naquela hora em que você esteja na praia, no shopping, em qualquer outro lugar, em família, se Jesus voltar, você vai subir, porque é Ele quem garante a sua entrada no céu. Infelizmente nós não vamos conseguir ser perfeitos aqui, mas vamos lutar todos os dias para alcançar a estatura de Cristo, a um homem perfeito como Ele é. Então acredite, há perdão para o seu pecado. Jesus, Ele quer abraçar você, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Há sim uma nova oportunidade para nós, porque a ressurreição de Cristo nos coloca aonde nós não imaginaríamos que estivéssemos. Outro dia, acho que foi ontem de manhã até, eu estava falando com a minha esposa sobre o ladrão na cruz. Que dízimo aquele homem pagou, que batismo que ele teve, quantas esmolas ele deu, qual foi a igreja que ele frequentou. Na história, nós vemos apenas um homem crucificado de maneira justa pelos crimes cometidos, mas que na última hora ele entende que aquele que do lado estava dele
aquele que estava ali poderia e tinha total autoridade no reino espiritual e no reino carnal para transportar a alma dele, que já pairava à beira do inferno, para o céu. Assim, uma segunda chance. Creia, Jesus Cristo pode te dar um novo sentido de vida, uma nova família, um novo emprego, uma nova visão de ver a vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte de muitas escravidões em que as pessoas estão colocando em nosso coração, em nossa família. Que Deus tenha misericórdia destas mensagens que estão propagando por aí. E que nesta hora, meu querido, você entenda, Jesus Cristo, Ele quer sim nos dar um novo sentido para viver. Há sim para nós perdão, porque Ele ressuscitou. A graça de Cristo nos envolveu. Eu vou orar. E se você tiver um pedido de oração, coloque aí nos comentários, nós vamos orar por você. Entre em contato conosco pelas redes sociais, nos siga, para que a palavra de Deus possa a cada dia trazer cura para a sua alma, cura para a sua família. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta mensagem. Quero te agradecer pela fidelidade do Senhor, ó Deus, e por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós amamos, ó Pai, e não conseguimos imaginar, ó Deus, o tamanho do amor que nos envolve. Ele vem, Ele sofre as nossas dores e carrega sobre Ele os nossos pecados, e Ele deixa o Espírito Santo, o qual nos dá forças para vencer o pecado que nos assola e nos oprime. Mas em Jesus Cristo nós somos libertos, e não há ninguém que possa dizer que não podemos viver as grandezas que o Senhor tem para nós e as bênçãos que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque Jesus Cristo nos garante através do seu sacrifício. Obrigado por este privilégio de estar entrando nas casas das pessoas, levando a mensagem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos traga dias de felicidade, e que você medite nesta mensagem, divulgue e compartilhe, porque assim como nós, muitas pessoas precisam ouvir a palavra verdadeira do Senhor para abrirem o seu coração e se libertarem das opressões que alguns têm colocado, né, no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima. Fiquem com Deus.